Quando a gente pensa sentido da vida como propósito, por exemplo, parece, eu acho, que tem a ver, um pouco a ver, com intenção, né? Quer dizer, qual é o propósito de um martelo, né? Aí tem que ter um sujeito que vai ali e define que o propósito do martelo, né? Eu criei um martelo para determinado fim. Eu fiz com a intenção desse fim aqui, né? Pregar um prego, sei lá. Mas, e aí, quando a gente coloca Deus na jogada, parece que a gente encontra esse propósito para a nossa existência, né? Se nós fomos criados por Deus. Mas a questão é que eu não entendo por que isso daria uma resposta objetiva para o sentido da vida, né? Porque se, por exemplo, a questão do martelo, né? Qual é o propósito de um martelo? Né? Dependeria da intenção de quem criou o martelo. Né? Você pode ser que o martelo sirva mais para algumas coisas do que para outras, né? Quer dizer, que ele realize determinados feitos com mais eficiência do que outros feitos. Mas o importante ali, o que define o propósito dele é a pessoa que criou, né? A pessoa que está dando aquele propósito para o martelo. Então, no caso de Deus, ele não seria só mais um indivíduo que está dando um propósito, né, para uma determinada coisa? Parece aí que eu poderia definir um propósito para a minha vida, outra pessoa poderia definir um propósito para a minha vida, e Deus também poderia definir um propósito para a minha vida, mas que no fim das contas seria meio, sei lá, arbitrário, dependeria da intenção das pessoas e tal. E aí você não teria uma resposta única para isso, né? Seria tipo qual é o teu nome, né, por exemplo. As pessoas podem definir vários nomes para você, né, podem decidir não chamar de um nome, chamar de outro, enfim. Você não teria uma resposta objetiva, assim, certinha, talvez para isso. O que vocês acham dessa jogada aí que eu tô colocando, que é a minha maior dúvida nessa questão? Eu concordo totalmente com você com relação à essência de Deus, né? O Tiago até chegou a argumentar, né, sobre que terão aqueles que defenderão a ideia de que mesmo se Deus existir e tiver um propósito para a nossa vida continua sem fazer sentido. E eu, no caso, vou mais longe, eu defendo a posição do Bayer, que é a seguinte: se caso Deus existir, é aí que a vida não faz sentido. Então a vida deixa de fazer sentido se Deus existir. Né? E qual que é a jogada nesse caso? O Elan bem disse aí uma questão com relação ao propósito, né? Que basicamente o propósito designa intenção. Né? Então a gente coloca, né, atribui o martelo o propósito de pregar um prego, né? Ou então, se eu tiver com muita raiva, de bater na cara de alguém, né? Espero que ninguém tenha esse propósito como martelo, né? Mas pode acontecer. Então, na ideia ateísta, nós, como seres humanos, teríamos um propósito divino na qual Deus nos designou. O problema com relação a isso é o seguinte: se de fato a nossa vida realmente tem um propósito a qual Deus nos designou para executá-lo, não é um propósito advindo de nós, né, mas sim de um outro ser. E a forma com que Deus delimita isso seria puramente arbitrário. Né? Então, foge-se aí o caráter que a gente mais preocupa, né, com o sentido da vida, que é justamente saber se há alguma coisa que define o sentido da vida de uma maneira que é independente da vontade das pessoas. Se o propósito da vida advém de Deus, depende da vontade de Deus, basicamente. E aí a gente vai cair num pessimismo com relação ao sentido da vida, de uma maneira na qual não tem como você conciliar a posição de que a vida tem sentido e quem determinou esse sentido foi Deus. O teísta até pode driblar, ter uma conversa, não, mas o sentido da vida que Deus atribui é objetivo sim. Né? E aí, responder, né, como o dilema de Eutífron, né, que, bom, na verdade, há um sentido da vida, mas
e Deus, né, atribui a gente, mas não é porque Deus atribui que faz sentido, né? E aí esse sentido estaria no pós-vida, no paraíso, né? E por isso que vale a pena você passar por tudo aqui. O problema todo é que a pergunta que vem a seguir é a seguinte: tá, mas o que é que tem no paraíso que vai tornar a nossa vida com sentido? E a resposta do cara é que ele não sabe. Basicamente. Ele diz, não, a vida tem sentido, né? E o sentido é ir pro paraíso. Aí quando você questiona o camarada o que você vai fazer no paraíso de tão interessante, ele não te responde, né? Aí tem até um vídeo do Porta dos Fundos, que é muito legal, que ele vai pegar justamente essa problemática, né? Que ele vai, né, simular ali um cara que viveu, né, de uma maneira de acordo, né, com o objetivo da vida de chegar no paraíso, mas quando ele chegou no paraíso era uma bosta, né? Pensou que seria uma coisa muito legal, né? Apostou todas as fichas nisso, e no final das contas chegou lá, tinha que ficar jogando xadrez lá com um anjo durante a vida eterna. E no final das contas, o legal era o inferno, né? E aí ele se deu mal. Então, se o teísta não avançar alguma razão para nos apontar o que tem de tão interessante nesse paraíso que vai tornar nossas vidas com sentido objetivo, nós não estamos justificados a pensar que num paraíso a vida teria sentido objetivo. Há uma esperança aí, né? O cara tem uma esperança, só que é uma esperança injustificada, né? Então, isso é novamente fugir da questão. Não se está respondendo qual que seria o sentido objetivo da vida, né? Simplesmente se designa esse sentido para um pós-vida, na qual nem você mesmo sabe o que teria. Então, esse é um problema. O Vitor mencionou o dilema de Eutífron, mas acho que você não chegou a explicar, né? Pelo que eu prestei atenção. Nesse caso, não tenha explicado. Acho que não explicou, não, né? Não expliquei, não. Qual é a Se ideia, puder até fazer mais as ondas. Tá. Então, vou... para quem não conhece o dilema de Eutífron, assim, você tem lá o diálogo do Platão, que fala sobre... como é que se diz? A piedade. Ele fala sobre, em outros termos, mas existe... E piedade, isso. Fugiu essa palavra. Mas, assim, a gente pode reformular, ultimamente, né, os filósofos dentro da metaética reformulam esse dilema em termos de moralidade ou em termos de bom, né, etc. Que é basicamente assim, né, algo é bom porque os deuses querem, ou os deuses querem porque querem algo porque é bom, né? A mesma coisa também poderia ser feita, né, como o Vitor falou, né, acerca do sentido da vida, né? Há sentido na vida porque Deus quer que haja sentido na vida, ou Deus quer que haja vida porque existiria sentido na vida caso ela existisse, né? E se a resposta a essa pergunta sobre o sentido da vida, dessa versão do dilema de Eutífron, for a de que o Deus escolhe que nós existamos porque a vida tem sentido, então quer dizer, isso que iria querer dizer que a vida tem sentido independentemente da vontade de Deus, e Deus só quis atualizar, né, essas vidas que teriam sentido. Ou seja, eu usei o termo atualizar, talvez tenha gente que não conhece esse termo. Atualizar seria basicamente botar para existir, né? Basicamente essa ideia, bem informalmente falando, né? E se a resposta for que a vida tem sentido porque Deus quer, aí parece que a resposta seria arbitrária, porque qualquer coisa que Deus quisesse, né, teria sentido. Então, acho que isso daí talvez tenha deixado um pouquinho claro as coisas, não sei, espero que sim.